Fala, gente. O São Paulo é um time incapaz de gerar situações para fazer gol e vencer um jogo de futebol desse jeito. A coisa vai ficar cada vez mais difícil. Bem-vindo ao canal Tricolaço para a gente fazer o nosso vídeo de análise depois de São Paulo 1, Coritiba 1, vídeo feito só nesse domingo, porque ontem não foi possível, eu cheguei em casa, fui no jogo, cheguei em casa 1 hora da manhã. As pessoas estavam dormindo, não dava para pegar um canto aqui para gravar vídeo, estava com sono danado também, então deixei para hoje. Mas é até bom porque a cabeça esfria também, a tendência de falar besteira é menor. Besteira a gente tá vendo só no time mesmo. Ontem, o que desanimou no jogo do São Paulo contra o Coritiba foi exatamente essa frase que eu falei aqui, porque o clima foi positivo, a torcida foi para o Morumbi, comprou a ideia de ir em grande número, não lotou, mas 45 mil pessoas, há quanto tempo não tinha? É, a torcida entendeu que precisava apoiar, não ficou xingando, não ficou vaiando durante o jogo. O clima estava maravilhoso. Lançamento de camisa nova, um adversário que não é fácil, mas que também não é o mais difícil do planeta Terra. O time inteiro, né, sem desfalques, quer dizer, o São Paulo é um time muito fragilizado, mas tinha o que de melhor pode levar para campo ontem, porque tudo era é, positivo, tudo caminhava para ser favorável a uma atuação boa e a uma vitória. E não foi o que aconteceu de novo, porque está claro mais uma vez. O São Paulo, antes até mesmo de ter atenção na defesa, antes de não amolecer nos segundos tempos dos jogos, o São Paulo se tornou um time estéril, incapaz de gerar condições reais de gol. Um time que gera condições reais de gol pode fazer um gol só, mas você vai ver 10 chances perdidas, você vai ver 12 finalizações onde a bola passa perto do gol e não entra porque o goleiro pegou, porque bateu na trave, porque o zagueiro tirou. Você não vê isso no jogo do São Paulo, porque a estrutura de jogo montada pelo Dorival Júnior não funciona. Ela não é feita para esse modelo de jogo. Para esse que eu estou falando, não para o que o São Paulo está praticando. O São Paulo é um time que troca passes demais no entorno da área adversária e tem pouca criatividade para entrar na área e chutar no gol. Nem estou falando de pouca criatividade no meio. É pouca criatividade na hora de decidir o que tem que fazer. E se torna um time previsível, de muito cruzamento na área, que uma zaga muito boa, como é a do Coritiba, isso o Coritiba tem de bom, vai tirar. Vai tirar. E o gol vai sair em jogadas onde o jogador que faz o gol tem um pouco mais de inteligência que os outros. Foi o caso do Pablo Maia ontem. Puxou em cima do zagueiro, achou um canto e bateu forte. Era daquele jeito que o gol sairia. Ou de fora da área, ou driblando e batendo no gol. Né? De modo convencional, não sai. Modo convencional, qual é o modo mais fácil de você chegar dentro da área de alguém? Abrir as pontas, cruzar a bola na área e o seu atacante do meio chega antes de todo mundo e cabeceia. O nosso atacante do meio não chegava antes de ninguém, o cruzamento nem sempre era bem feito, então esse é o modelo fadado ao fracasso. E isso é ruim porque se mantiver esse modelo, o São Paulo não vai vencer jogos. Porque aí entra a segunda variável, que é a variável da desatenção. Então, o São Paulo de novo fez. Ontem até nem fez. São Paulo ganhou no primeiro tempo, mas não fez um primeiro tempo tão bom ontem quanto fez nos outros jogos. Olha só. O primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo e o primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, o do Grêmio menos, mas o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, o primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense foram muito melhores do que ontem. Muito melhores. E o do Grêmio, que não foi um dos melhores, foi melhor que o de ontem. Foram as 4 partidas do São Paulo no Brasileirão pós-Copa. Então, já há um defeito aí. Ontem o São Paulo sentiu muito a pegada do Coritiba. O Coritiba é um time muito arrumado. E é preciso que seja dito isso. É um time que tem um mérito gigantesco, é um time que está na posição que está. Ele não está lá embaixo na tabela, também não está no G4, está ali, entre nono e sétimo, sabe? Aquele miolo ali, do nono até o sexto lugar, dali não sai, também dali não cai.
né? É, muito bem treinado pelo Seabra. Mas não é um time, por exemplo, não adianta falar vem Seabra para o São Paulo. Vai ser um time que não ataca também. Ele é um time muito mais preocupado em se resguardar. Só que faz isso muito bem, com maestria. E não deixa o outro time entrar. Então o São Paulo não conseguia entrar. Não conseguia entrar e tinha pouca criatividade. Até que surge a jogada do gol. Começa com o Caleri, que encontra o Vitor Sá, que faz a única jogada consciente dele no jogo. Mesmo assim, uma jogada confusa, porque ele tira a bola da área, dá a impressão que ele vai jogar ela muito para trás, aí o Pablo Maia consegue pegar. E acho que o Pablo Maia ali pensa: cara, se eu não tentar alguma coisa assim, não vai sair gol. Dribla o zagueiro, bate no canto, faz um golaço, tá 1-0 pro São Paulo. O segundo tempo ontem não começou tão mal quanto os outros. Eu vi muita gente metendo pau no segundo tempo da equipe, até vou fazer a mesma coisa, mas não no começo. Ontem parece que houve um pacto no vestiário, não vamos dar mole. O time jogou bem no começo do segundo tempo, segurou ali por 10, 12 minutos tranquilo. Até que começa a acontecer uma coisa que precisa ser. E aí a gente vai entrar num terceiro capítulo, que é o capítulo Rafael. É preciso que se diga algo sobre o Rafael. O Rafael está sendo triturado por uma parte da torcida, como se ele fosse um goleiro de última categoria, pior que o Jandrei. Não é. Mas está sendo assim. A questão é que no São Paulo de hoje, o, o jogador, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, porque quando o time está muito bem a exigência é menor, o jogador não pode errar em sequência. E o Rafael tem errado em sequência. Mas é injusto dizer que ele sempre errou em sequência. Ele sempre foi bem, um goleiro estável, um goleiro que nunca foi craque no gol, mas um goleiro que não dá margem para você criticar, mas que viveu momentos ruins nos últimos jogos. Nem acho que ele falhou em. Por exemplo, no jogo do Grêmio, eu acho que ele falha em não colocar mais alguém na parte de baixo da barreira, mas até aí é normal. A culpa foi mais da barreira que dele, porque o seu André Silva pula e vira de costas. Uh, Acho que ele não teve culpa no jogo contra o Flamengo. Cruzamento da área, a culpa é mais do Ender do que dele. Sobra pro Léo Pereira sozinho depois que já tinha passado por ele. Mas ontem foi. Ontem foi. Não o resultado, como eu estou vendo muita gente dizer. Se trocar o goleiro, melhor. Não. O resultado, não. Mas ele teve culpa, para mim, direta no gol. Não pode, você não, aquela altura de bola não pode passar por cima do goleiro, cara. Bola baixa. Bola na mão dele, abaixou o corpo. O jogador cabeceou no meio do gol. Com ele se abaixando e preocupado em reclamar de uma suposta falta no Lucas Ramon. Não, os jogadores disputaram espaço. O jogador do Curitiba vai junto com o Lucas Ramon e despacha ele pro lado, mas não é falta. Cabeceia limpo. O Rafael se abaixando, uma coisa horrorosa. Mas esse gol começou a ser construído, São Paulo estava bem, quando os jogadores lá de trás perderam a posse e começaram a voltar para o Rafael. E aí, assim, o goleiro não pode pegar com a mão. Não pode pegar com a mão e hoje tem a questão da contagem. Então a devolução tem que ser rápida. O jogo de pé do Rafael não é o melhor do Brasil. Então tem que ser certeiro. E aí acontecia o seguinte: muitas vezes quem ia receber se posicionava entre jogadores do Coritiba e tinha ninguém nas pontas. A saída começou a acontecer meio no bico da área ali. Tem que ter lateral para receber essa bola e o lateral que recebe parta com ela o chute para frente. Não tinha. Então a bola ficou 2, 3 minutos rodando ali, com o Rafael tentando o Arboleda devolvia para ele dava no Domingos, o Domingos não tinha saída, devolvia nele, ele quase perde a bola 2, 3 vezes. Numa delas o passe foi mal dado, o jogador do Curitiba recuperou, aí ele conseguiu sair dali, a bola foi lá para frente. Lá na frente o Caleri perde na corrida, se tromba com o zagueiro, a árbitra dá falta. Na falta, o Curitiba sai para cima do São Paulo, bola vai lá na esquerda, tem uma disputa esquisitíssima do Luciano com o jogador, e os dois entram na mesma bola e o Luciano sobra um pé do Luciano ali derrubando o rapaz. Mas assim, lance
uma falta normal. Não deve acontecer falta no bico da área, né? Foi bem no bico da área, mas na lateral de área eu sempre falo. Falta na lateral de área é erro, porque é um cruzamento fácil de fazer. E aí, bola na área, o jogador cabeceia baixo. E o Rafael toma o gol. Ridículo. Ridículo. E aí acontece o quarto ato da desgraça toda. O São Paulo não tem calma. Eu vou dar um exemplo aqui. O São Paulo jogava o Campeonato Paulista e todo mundo achava que o São Paulo ia cair no Paulista. Quando foi começar o Brasileiro, o discurso era: o São Paulo vai pegar o Flamengo, vai perder de quanto? Eu fui nesse jogo. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. É o jogo da transformação do Crespo. É o jogo que ele acerta o time. Nesse jogo, os 3 méritos são defesa firme, articulação de meio de campo, que foi a primeira vez que ele usou aquela montagem dos 3 jogadores, e sangue frio. Por que eu digo isso? Porque com todos esses ajustes, o São Paulo praticou um jogo de futebol defensivo naquele dia. Peguem o VT do jogo para ver. O São Paulo foi amassado pelo Flamengo no primeiro tempo. No sentido de posse de bola. O São Paulo não consegue sair. É uma coisa... Isso durou 15 minutos terríveis. Aí começa a sair, mas quem chega é o Flamengo. Ela começa a sair aos poucos, melhor equilibra. Termina o primeiro tempo quase superior ao Flamengo. Começa o segundo tempo no mesmo ritmo. O que acontece? 7 minutos depois, gol do Flamengo. A jogada do Pedro, né? Que chega no meio da zaga ali, ajeita a bola num lençol. Não lembro nem quem fez o gol, mas o Pedro ajeitou e o jogador fez o gol. Foi Ayrton Lucas, eu não lembro quem fez. E São Paulo sai perdendo. Mantém os nervos no lugar. Não demora muito, empata com o Luciano, de cabeça. E não demora muito mesmo, o Danielzinho faz o segundo gol de São Paulo. Tudo na frieza. O São Paulo ontem tomou empate do Coritiba, parecia, cara, que era... Tinha acabado o mundo. Os caras desesperados pra caramba. O Dorival desesperado, as alterações desesperadas. O mental tá em frangalhos, cara. Agora, como resolver? A primeira coisa é, fez o 1-0, o São Paulo hoje precisa jogar assim. Fez o 1-0, vai ter que fechar espaço. Não é nem... Porque indo para trás o São Paulo já está, só que você chama o adversário. E o São Paulo não está sabendo lidar com o chamar o adversário. Então, posso ser sincero, minha solução, fecha espaço, mas joga como São Paulo mesmo. Continua jogando propondo. É assim que esse time sabe jogar. É um time que não é preparado para ficar recebendo pressão do adversário. Então faça pressão no adversário. Monte o time, posicione o time para fazer pressão no adversário, mesmo tomando empate. Ele não tem mental para tomar pressão. Então ele vai ter que fazer pressão. E tem que ter sangue frio. E, de uma vez por todas, não tem muito o que fazer. Se a gente ficar dando volta no mundo aqui, isso aqui eu contei um pouco do jogo, agora a solução é rápida. O Dorival, todo mundo já falou aí, pode ler todos os blogs e assim. Tem 2 coisas. O Dorival faz um trabalho péssimo, pode sair, para mim podia. Podia, de verdade. Ele não vai evoluir. O Dorival não ganha o jogo desde março. O Dorival. Não o São Paulo. O Dorival no Corinthians não ganhava. Eu metia o pau na ideia da contratação dele aqui, porque ele já não ganhava jogos no Corinthians. Ele ganhou um jogo no São Paulo, foi na Sul-Americana. Era impossível não ganhar também, né? Talvez ganhe o segundo terça-feira agora. Mas o Dorival perdeu a fórmula de ganhar jogo. Aliás, deixa eu fazer um comentário a respeito do péssimo momento do Dorival. O Dorival do passado era famoso por ter defesas muito ruins, mas ataques muito bons. Era muito comum o time do Dorival perder de 4-2, de 3-2, ganhar de 4-2, de 3-2, empatar 3-3. Final do Campeonato Paulista de 2010, aquela que o primeiro ano que o Neymar arrebentou, foi 3-3 contra o Santo André, lembram disso? Santos 1-0, Santo André 1-1, 2-1, 3-1, o Santos foi buscar o 3-3. E o Dorival sempre muito criticado pelas defesas.
Depois, a segunda fase do Dorival, a fase do Ceará, ele ajustou a defesa. Ele passou a ser um cara que sabia montar a defesa. Aí ele tinha boas defesas, com ataques não tão goleadores, mas que ainda faziam gols. Tempo do Losango entrando pelo meio. O time do Dorival sempre teve característica de trocar passe e entrar infiltrando. O São Paulo era assim. Copa do Brasil, lembra disso? Só que os times já não goleavam mais, ganhavam 2-0, 3-1. Agora o Dorival misturou o velho Dorival com o Dorival sem criatividade nenhuma. Então é um Dorival que toma gol pra caramba e que não sabe criar. Não sabe utilizar mais os jogadores afunilando, trocando passe e batendo no gol, que é uma virtude. Se rendeu ao futebol de pontas, que eu não acho ruim, mas é muito mal praticado. É o jeito mais fácil de você chegar no ataque. Agora, fica difícil com o Ferreira. Que é um cara que vai, dribla e o drible não tem objetivo. Ou você dribla e bate no gol, ou você dribla e entrega pra alguém. O cara consegue driblar na linha de fundo e não entrega pra ninguém, cara. Pô, então esse Dorival não dá. Esse Dorival pode sair hoje. Agora, como eu acho que não tem substituto já, eu vou dizer, eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. Dorival do céu. É Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio no meio. É Arthur fazendo atrás. Arthur, não Luciano. É Luciano e Caleri na frente. Você entendeu, bicho? Esse é o jogo do São Paulo que funcionou. E é o único que vai funcionar, porque os três do meio têm mobilidade, passe. Tá, pode ser o Newton. Você gosta muito do Pablo Maia, mas a fase é ruim. Se ele melhorar. Mas, cara, precisa ser três. O Luciano não pode. O Luciano não pode fazer o último homem da linha. Esse último homem da linha é o Arthur quando não tiver o Lucas. Quando voltar o Lucas, é o Lucas. Você não vai ganhar jogo de outro jeito. Se você não fizer isso, você não ganha jogo. Tá claro assim? Não tem jeito. É só assim que vai ganhar. Começa terça-feira. Repete domingo. Falando sério. É a chance. Se nem assim ganhar, então tchau pro Dorival. Tchau pro Dorival. Não tem outro jeito. Não tem mágica. Não tem mágica. E aí, pagar os caras. Falei também no outro vídeo. Pagar os caras. Esses caras não recebem, cara. Esses caras não recebem. Tá cada vez mais claro isso. E não é que eles não fazem corpo mole, não é isso, não. É semblante pesado. E não é de quem tá puto, sabe o que é? É de quem não confia. É de quem fala, esse cara tá mentindo, esse Maciz aí. Isso é muito ruim. O jogador de futebol, se você falar pra ele, eu vou te pagar atrasado, mas vou te pagar dia 30 de outubro o salário de agosto. Se dia 30 de outubro cair, é firmeza pra ele. E se dia 30 de novembro cair de setembro, também. O problema é você dizer que vai pagar em 30 de outubro e não pagar, ou pior, nem dizer quando vai pagar. Aí os caras desconfiam em você e não vão entregar. Tem que pagar os caras, cara. É o mínimo. Meu Deus do céu. Difícil. Difícil, porque você vai buscando explicação e não tem. Notas. O Rafael foi mal, ponto. Tem que trocar? Acho que não. Mas foi mal. E não está em boa fase. 4 para ele. Não pode tomar aquele gol. Lucas Ramon. Contribuiu menos que as outras vezes hoje. Precisa cruzar melhor e ter um pouco mais de velocidade do lado. Esse jogo exige que você tenha mais infiltração. Só cruzar no bico da área não adianta. Nota 5. Arboleda. Alternou momentos bons com momentos de pichotada. 5,5. Domingos Duarte é uma grata surpresa. Partida firme, frio, inteligente, bate bem na bola. Esse jogador, tomara que ele saiba onde ele tá, para não me pedir para ir embora igual o Enzo Dias outro dia. Nota 8 para ele. Bom, é muita categoria junto. O Wendel,
Péssima partida. Mal no ataque, mal na defesa. Estava muito bem, mas caiu de produção. Nota 4,5 para ele. Pablo Maia começou mal, fez o gol, melhorou e saiu depois. Nota 6. Newton, regular o jogo todo. Nota 7 para ele. Marcos Antônio, como sempre, motorzinho, vai para lá, vai para cá, dá passe, procura espaço, é muito inteligente. Tem só um problema. Precisa chutar no gol. Precisa chutar no gol. Tem hora que o escape é o seu pé, Marcos Antônio. Tem hora que tá todo mundo marcado, só sobra você. Tem que experimentar, meu velho. Eu vou dar nota 6,5 só por isso. Vou começar a pegar no pé do Marcos Antônio. Precisa contribuir. Tudo bem se errar, mas tem que chutar. Tem que chutar. Luciano. Não achei mal, não. Achei que no primeiro tempo ele participou muito das jogadas, ele trabalhou meio como um armador mesmo, deu algumas bolas lá na frente enfiadas pro Caleri boas, caiu de produção no segundo tempo e acho que quando foi substituído precisava mesmo de alguém mais rápido. Mas aí também é aquilo, é erro do Dorival de não jogar com ele lá no meio como segundo homem de ataque. Tem que fazer igual o Crespo e convencê-lo disso. Nota 6,5. Caleri. Cara, não lutar bem o Caleri, né? Ó, o Caleri fez um gol em 1º de abril e fez um gol contra o Flamengo. Só. Não tá assustando os zagueiros. Mas ele não recebe bola. Porra, bicho. Também, então, o sistema de jogo do Dorival também não ajuda, né? Mas, pô, chuta mais. Tem hora que ele tá com a bola mais distante, não tenta, não sei. Não tá bem, não. O artilheiro, ele acha jeito, cara. Artilheiro acha a bola. Ele não tá achando a bola. A bola vai pra área. A bola vai pra área. Não adianta também dar bola só no pé. Entraram o Iago, que eu acho que foi bem, e eu acho que merece continuar. Cruza bem, é bom lateral. O Ferreira, que começou bem quando entrou, mas depois aí começa a errar tudo. É um negócio impressionante. Não dei a nota pro Iago, né? Nota 6 pro Iago, nota 6 pro Ferreira. E pro Vitor Sá, que foi muito mal, eu acabei falando a nota dele. Pra acordar, Vitor Sá. Tá no São Paulo, cara. Vai pra cima, vai pra área. É aquilo que você fez no primeiro gol, mas tem que fazer mais vezes. Nota 5. Entrou o Rian Francisco. Cara, me deu uma raiva, porque naquele lance que eles pedem pênalti, que aliás não teve nenhum, né? Eu já falo disso. Eles pedem pênalti, que a bola bateu no braço do jogador do Botafogo. A bola, o Caleri tenta a bola rebate no braço, passa na frente dele. Ele se preocupou em ficar fazendo o gesto pra árbitra, ele tinha que pegar a bola, virar o corpo, o gol tava aberto, ele chutar o gol, cara. Que desespero. E eu acho que ele não contribuiu muito também, não. Nota 5. Não foi assim, cara que ajudou pra cacete. Teve mais gente que entrou ontem? Nem lembro, cara. Entrou o Rian, entrou Ferreira, entrou Iago, entrou Arthur, bem, buscando jogada, botando bola na área, mas assim, tinha 70 zagueiros ali. Ele também faltou tentar chutar, mas de uma mobilidade para o time que não tinha antes dele entrar. Nota 6,5 para o Arthur. E quem mais que entrou ali? Iago, Ferreira, Arthur, Rian Francisco. Danielzinho entrou? Não lembro, Dani. Você entrou, não fez nada, hein? Você entrou, não fez nada, porque eu não lembro. Meu Deus do céu, foi isso aí. Sobre pênaltis, cara, te falar uma coisa. Vergonha, hein? Pô, não teve nenhum pênalti. O lance do Caleri não é. Cara, o Caleri começa a disputar o espaço com o jogador na meia-lua e vai caindo e cai dentro da área. Mas mais manjado que isso, pô, mais manjado que isso, não tem, cara. Isso é manjadíssimo. Você faz a carga para cima do corpo do zagueiro para criar uma situação onde ele te jogue no chão.
Ninguém mais cai nisso. Aquilo não é nada. Nem falta. Nem falta. Daquele jeito não é. E a bola na mão, o jogador do Coritiba tá virando o corpo, vira com. O braço vai no movimento do corpo. Ele nem tá vendo a bola bate no braço dele. Nenhum pênalti pro São Paulo. E digo mais, boa arbitragem da Charlie, né? Charlie Wendy. Boa arbitragem da árbitra. Aprovadíssimas novas normas da Copa. Cara, um jogo que teve 2 rodinhas só. Momentos de indignação de São Paulo. Jogadores levantando rápido, porque tinha aquela questão da punição de 1 minuto fora. Só o primeiro jogador do Coritiba, mas ele foi substituído. Então acabou funcionando. Foi o Thiago Santos. Reposição rápida dos goleiros, porque tem a contagem. Lateral rápido também. Jogo corrido. Jogo que não parou. Isso foi bom mesmo. Sem faltinha. Sem faltinha. Encostou, caiu, disputou bola com toque na perna, não é falta. Vambora. Gostei de ver. Achei bom. Achei bom mesmo. Amanhã tem resenha. E aí, São Paulinos? Uma frase importante sobre queda. Uma que eu ouço muito, faz muito tempo. Não, é bom, se cair é bom, quem dá jeito. Não dá jeito, não. Cair é bom, dá jeito, é quando você tem gente muito séria trabalhando pelo clube que não tem oportunidade e acaba ganhando essa oportunidade quando acontece uma catástrofe. No São Paulo são os mesmos. Se a catástrofe sobrevier, são esses caras que vão cuidar. Não vai mudar. Vai piorar. Vai ter menos dinheiro. Vai ter menos inteligência. Cair não é a solução. Outra coisa, o Palmeiras caiu em 2002 e o Botafogo, foi a primeira vez que 2 grandes caíram, mas o trabalho feito em 2003 para esses 2 subirem não tá no gibi, cara. Tabela dirigida, tudo era para Palmeiras e Botafogo. Isso nunca mais aconteceu, nem vai acontecer. Em 2008, com o Corinthians, aconteceu o seguinte: o Corinthians caiu, pegou uma Série B. O Corinthians pegou esse negócio de um grupo de pessoas que queria revolucionar e, além de tudo, pegou uma Série B boa para o Corinthians no sentido que ele era um time muito melhor. E aí ele deitou na Série B. O São Paulo, se cair, vai ser igual ao Cruzeiro. É 2, 3 anos para voltar. Não se iludam com isso. Não vai mudar nada. O São Paulo tem que se salvar na A. Se cair para B, a tragédia vai aumentar. Não vai melhorar. Não caiu nessa. Valeu, gente. Abraço para todo mundo aí. Valeu.